Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Estação Cruz Maltina. O Vasco, infelizmente hoje, perdeu para o time do Novo Horizontino fora de casa e depois de 14 jogos de invencibilidade, caiu o último invicto de todas as séries do Campeonato Brasileiro. O time do Vasco da Gama sucumbiu diante de um time que nunca havia enfrentado o Novo Horizontino da cidade de Novo Horizonte, em São Paulo. E com essa derrota, o Vasco acaba também percebendo que existem deficiências nesse elenco e nos próprios jogos que o Vasco vinha jogando. Mesmo com a vitória de 3-0 no jogo passado, nós havíamos falado aqui que o Vasco não tinha jogado bem e que o resultado não refletia o que foi de fato o jogo que o Vasco apresentou naquela partida. E se a vitória não refletiu o que o Vasco estava jogando, a derrota demonstra, inclusive, alguns detalhes importantes. A gente havia falado que não precisava mudar esse elenco, não precisava alterar o jeito de jogar, porque do jeito que estava funcionando, mas hoje, infelizmente, o Maurício fez diferente. Fez diferente porque colocou uma escalação como o Figueiredo como homem de referência, colocou o Palácio de um lado, o Peck do outro. E infelizmente isso não funcionou, com o Nenê ali fazendo o meio-campo entre esses jogadores. E aí vem a dificuldade de organização desse time, porque os jogadores não conseguem entender muito bem o que tinham que fazer, estavam perdidos ali, principalmente no estoque de bola, no posicionamento. E jogadores como o Nenê, que precisam da jogada de ultrapassagem ou da jogada de facão do atacante, em nenhum momento conseguiu também dar esse passe, porque isso não funcionou em nenhum momento. Até o Andrei teve boa participação nesse jogo e era o jogador de marcação que mais fazia essa aproximação com o meia e fazia também com os atacantes. E inclusive fazia triangulações para ele mesmo chegar com a oportunidade. Teve até a oportunidade para fazer o gol, mas acabou perdendo o Andrei. E a maior dificuldade do Vasco foi exatamente essa: fazer com que os jogadores se entendessem numa formação diferente, num dia que principalmente a parte do foco e da atenção dos jogadores estava muito abaixo da média. A sensação que deu foi que o Vasco não entrou no jogo. A sensação que deu foi que o Vasco estava totalmente fora do jogo, do foco, do objetivo da vitória e com a concentração baixíssima, os erros começaram a acontecer com muito mais frequência. Para você ver, o Vasco teve apenas 2 oportunidades claras de gol contra inúmeras oportunidades do time adversário. O Novo Horizontino obrigou o Thiago Rodrigues a fazer defesas incríveis, chutou 19 vezes para o gol e no gol chutou 8 vezes, contra 10 do Vasco e 5 no gol. Parece que o Vasco chutou bastante? Não chutou, não jogou nada, o Vasco não apresentou. E aí um detalhe interessante, que a gente estava falando sobre isso anteriormente, o técnico do Vasco, a gente falava até sobre isso. Será que o Vasco precisa de técnico? Era até engraçado falar isso, porque a gente não queria que ninguém mexesse naquilo que estava funcionando. Mas aí o Maurício chega, treina o time e resolve dar oportunidade para um Palácios, que fez um golaço antológico no jogo passado, e ele acabou tendo essa chance e jogou fora, infelizmente. O Palácios, ele não conseguiu tocar na bola, ele não conseguiu fazer jogadas, ele estava completamente perdido. E isso, infelizmente, aconteceu com também os demais jogadores do Vasco, porque também o Novo Horizontino, no começo do jogo, já frustrou completamente o Vasco, com uma sequência de faltas, muita marcação, muita pancada, com aquela perseguição e rodízio de jogadores nos jogadores mais importantes do Vasco. O Novo Horizontino foi minando a força e o gás do Vasco, os jogadores foram se frustrando e começaram a errar demais. E aí, como que um time pequeno faz com que o time grande comece a errar? É justamente nesses momentos em que você frustra o adversário, em que você faz com que ele erre mais e não entenda exatamente o que ele tem que fazer, e com base numa sequência de erros, começa a explorar esses erros para conseguir montar, criar jogadas. E o jogador adversário vai ficando cada vez mais irritado e se perdendo nos seus próprios erros. E aí o Vasco, infelizmente, não consegue fazer nenhuma jogada no primeiro tempo. E no segundo tempo, só lá para os 20 minutos, começa a criar, começa a ter mais chances, principalmente quando o técnico do Vasco resolve colocar vários atacantes
resolve tentar realmente pelo menos fazer um gol para ver se mudava o jogo. Mas mesmo assim, o Vasco não conseguiu. E quando tomou um contra-ataque, acabou o Anderson Conceição sendo expulso. O 2-0 foi primeiro numa jogada de bola parada e depois numa jogada de triangulação, de troca de passes no segundo tempo, quando principalmente o Vasco já estava mais vendido, porque estava se expondo muito e se expondo a um contra-ataque muito veloz, jogadores muito dispostos, muito animados. O Novo Horizontino veio para ganhar esse jogo. E da parte do Vasco, não pareceu nem ter entrado em campo. O Vasco não pareceu nem que veio para ganhar. O Vasco não queria defender esse posto de único time invicto de todas as séries do Campeonato Brasileiro. Parecia que não estava preocupado em defender os 14 jogos, né, sem derrota. E o Vasco não estava parecendo estar muito preocupado também em vencer esse jogo. É claro que todo jogador quer vencer as suas partidas, mas quando o Vasco demonstra uma apatia muito grande, um desinteresse muito grande, na verdade, parecia que a concentração e o foco desses jogadores estavam completamente fora daquela partida, como se estivesse pensando em outra partida ou nem estivessem ido ali. E aí o problema vem e vem galopante. O Vasco, infelizmente, não consegue performar e ainda dá muitas oportunidades para o Novo Horizontino, que só não foi uma goleada estrondosa no estádio do Novo Horizontino, porque os caras não tiveram competência para fazer 3, 4, 5, até 6 gols no time do Vasco, que estava totalmente exposto, com um a menos, da metade do segundo tempo em diante. E aí a coisa ficou muito difícil para o Vasco. O Vasco até tentou, em algumas oportunidades, criou jogadas que poderiam ter levado no gol, mas infelizmente a bola não entrou e o Vasco não fez por onde para a bola entrar. E com isso, a gente prova o seguinte: Maurício, time que está ganhando não se mexe. Maurício, para que alterar uma formação que estava funcionando? Para que colocar tirar um jogador titular e colocar um jogador que, porque fez um golaço, merece uma titularidade que vai atrapalhar todo um esquema? Eu acho que a falha principalmente foi aí, porque o Vasco não tinha sustentação da marcação ofensiva para evitar que essa jogada de triangulação, de ultrapassagem do adversário ficasse numa defesa muito mais exposta. E por outro lado, a gente não tinha o desafogo do contra-ataque, que a gente conseguia em outros jogos. Muito porque o adversário fez muitas faltas, picou muito o jogo e muito porque conseguiu frustrar os jogadores do Vasco. E com todas essas dificuldades, a gente percebe o seguinte: para o jogo contra o Sport, volta para a formação anterior, que esses caras já estão acostumados a jogar desde o começo do ano, e tenta manter o elenco com o mesmo foco e determinação como se tivesse com um torcedor do lado. Porque parece que esses jogadores só jogam quando a torcida está socando e empurrando eles contra o adversário. O jogador do Vasco ele tem que entender que ele não pode render somente quando o Yuri Lara tira uma bola e o torcedor fica Não pode ser assim. O Vasco tem que jogar com a mesma concentração e o foco e determinação que joga quando está em casa. E esse que foi o problema principal e primordial no dia de hoje. O Vasco não conseguiu manter o foco. E por isso, galera, infelizmente, o Vasco perdeu. Dava para vencer, dava para se firmar ainda mais na luta contra o Cruzeiro pelo título do Campeonato Brasileiro, que sinceramente não tem valor ser campeão da Série B, sinceramente. Porém, é melhor ser campeão do que nem subir, né? Ou se subir em quarto, é melhor ser campeão, é melhor subir em segundo, é melhor subir em primeiro. Então, galera, para mim, eu acho que o Vasco ele precisa ter mais foco e concentração nos jogos, principalmente nesses jogos fora de casa contra times menores, porque são nesses jogos que o Vasco perde pontos preciosos. Esse jogo, por exemplo, poderia ser no mínimo um empate, mas acabou perdendo a chance de pontuar um pouco mais. Então, infelizmente, no jogo de hoje o Vasco não conseguiu performar como vinha performando e agora tem uma pedreira no domingo, que é o Sport. É um jogo importantíssimo, é aquele jogo de 6 pontos para o Vasco, onde uma vitória pode inclusive colocar o Vasco numa condição ainda melhor para sonhar com acesso até antecipado para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Então é isso, galera. Deixa seu comentário, fala sobre a resenha aqui, deixa sua curtida, se inscreve no canal ou então segue a nossa página do Facebook ou do Instagram e fala pra gente o que você está achando do trabalho, o que você está achando desse Vasco e do jogo de hoje contra o Novo Horizontino. Então valeu, galera, um grande salve a todos, até o próximo vídeo, valeu!